Meus amores, o assunto de hoje será república, mas a República da Espada. Assim que o Brasil declarou o período republicano, nesse período nós teremos 3 projetos, ou seja, 3 propostas de como seria uma república. A primeira foi por Auguste Comte, conhecido pelo positivismo. Ele acreditava que o poder deveria ser centralizado, autoritário e militarista. Foi justamente essa visão republicana que vai reger esse período que nós vamos estudar hoje, que é a famosa República da Espada ou República Velha. Outro projeto que nós tivemos também foi a República Liberal, ou a República inspirada nas ideias norte-americanas. A República Liberal, ela defendia o federalismo. Sabe essa palavra Estado que você usa hoje, como Estado de Minas Gerais, Estado de São Paulo? Ela não existia, não. Antes eram chamados de província. Mas com o federalismo, eles passam a ser chamados de Estado. Era um modelo norte-americano que dava o poder para os estados. É interessante também entender que esse modelo de república ele vai ser utilizado no período das oligarquias. Sem falar que eles defendiam o liberalismo norte-americano, ou seja, a influência norte-americana não só na economia, mas também na Constituição, e também era um benefício para a elite agrária, minha gente. Logo, a segunda fase, ou o segundo momento republicano, que vai ser chamado de República das Oligarquias, esse projeto vai prevalecer. O terceiro modelo ficou conhecido como a República Jacobina, mas não chegou aqui no Brasil, não. Foi baseado na Revolução Francesa e defendiam a participação popular, defendiam que as classes médias elas deveriam ter acesso à política, à liberdade, à expressividade, mas não colou no Brasil. E com a proclamação da República, o Brasil se aproxima mais de quem, gente? Dos Estados Unidos. Se afastou um pouquinho da Inglaterra. Mas vamos lá. Essa primeira fase ficou conhecida como a República da Espada ou República Velha, devido a quê? Porque os 2 presidentes que vão comandar todo esse batedor, eles eram militares. O primeiro já é conhecido seu, Marechal Deodoro da Fonseca. Ele teve participação importante na Guerra do Paraguai. Lembra que ele foi um dos principais nomes que promoveu e que se destacou? Pois é. Nesse seu governo, ele vai ser marcado por extinguiu a Constituição de 1824, naturalizou os estrangeiros que moravam aqui, separou a igreja do Estado e criou até o casamento civil. E sem falar que a mudança do nome de província para estado foi sobre as mãos dele. Esse período, que quando ele chega no poder após a proclamação da República, ficou conhecido como governo provisório. E a economia? Encilhamento, nas mãos de Rui Barbosa, na época responsável pelo Ministério da Fazenda. O que seria essa política econômica? Eles iriam fabricar dinheiro, é isso mesmo, emitir papel, moeda. Só que o que acontece? Eles dão poder para os bancos privados também emitir. A intenção era boa, era favorecer o aumento do consumo, incentivar as indústrias, favorecer o crédito, ou seja, o empréstimo de dinheiro, enfim, aumentar a industrialização do Brasil. Porém, eles começam a emitir dinheiro sem ter a equivalência em ouro. Nessa época, você tinha que ter o dinheiro e a mesma quantidade de dinheiro que você fabricasse em ouro. Como não tinha,
gerou o quê? A inflação. Com a inflação, os produtos ficaram mais caros, gerando agora um grande problema econômico. Outro fator de problema econômico foram as empresas fantasmas. O que era isso? Empresas que só existiam no papel, que elas nasceram para pegar esse dinheiro do governo para benefício próprio. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Se você comparar com os dias atuais, muitas pessoas acreditam que podem ficar fabricando, o Brasil poderia fabricar dinheiro, né? E assim injetar mais dinheiro na economia. Você só pode emitir dinheiro se você tiver equivalência em riquezas. Outro aspecto importante também é que nós temos que observar são as empresas fantasmas, que até hoje elas existem. Pessoas que pegam o CPF das outras pessoas e criam empresas para fraudar, para pegar dinheiro de forma ilícita. Isso gera um problema muito forte na economia, porque o dinheiro que sai, ele não volta, gerando o quê? Um rombo, a famosa corrupção. Já na política, em 1891, ele cria uma Constituição baseada nos Estados Unidos. O Brasil passa a se chamar República Norte-Americana do Brasil. Talvez seja daí que o povo brasileiro tem esse amorzinho, escondido pelos Estados Unidos. Essa Constituição, ela fez com que o Brasil tivesse 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, separou o Estado da religião, o Brasil passa a ser laico, ou seja, não tem religião oficial, instituiu o casamento civil, ou seja, ele pegou todas aquelas ideias que ele promoveu lá no governo dele provisório, assim quando ele sumiu, e oficializou através dessa Constituição. A grande novidade foi o quê? Nas regras da eleição. Por quê? Agora só pode votar homens maiores de 21 anos e alfabetizados. O triste é que nessa época, grande parte da população era analfabeta. Não poderia votar nem mulheres, nem militares e nem pessoas religiosas. Ou seja, não era nossa vez ainda, meninas, no poder. Fim do Senado vitalício, sim. Agora eram 9 anos. O Brasil passa a ser federativo, ou seja, estados. E agora nós teríamos um presidente. Ele ficaria no poder por 4 anos e não poderia ter reeleição. Com a promulgação da Constituição, o Congresso escolheu quem? Quem para presidente? Marechal Deodoro da Fonseca. E para vice, Floriano Peixoto. Só que Deodoro, ele não estava muito acostumado a lidar com críticas, com oposição. O que ele faz? Ele começa a perseguir todo mundo que era contra ele. Aí o Senado, para tentar controlar ele e colocar ele no lugar dele e mostrar que agora ele não tem poder total, cria leis chamadas Leis das Responsabilidades. O que ele faz? Não respeita e acaba fechando o Congresso. Aí, minha gente, nós temos a chegada dela, estilosa de branco, chique, a Marinha. Sim, a Marinha, a instituição Marinha, sempre era a favor e já tinha um histórico de apoio a quem? A monarquia. Ou seja, ela já não gostava da república. E para completar, eles se sentiam abandonados, uma vez que Marechal Deodoro, que era do exército, puxava uma sardinha para o exército e a Marinha se achava deixada de lado. Aí o que a Marinha faz? Quando vê que Marechal Deodoro fechou o Congresso, ameaça soltar bomba. Aonde? No Rio de Janeiro. Ou você, Marechal Deodoro, abdica do poder, ou então a Marinha iria explodir o Rio de Janeiro. Esse fato ficou conhecido como a primeira revolta armada. E acredita, minha gente, Deodoro ficou com medo.
Deodoro vai fazer o quê? Vai renunciar. Nessa data aqui, ó. Assim, Marechal Deodoro ficou em torno de 9 meses no poder, sem contar o período provisório, como presidente mesmo. Agora, quem assumiu seu poder foi Floriano Peixoto. Automaticamente, de acordo com a Constituição de 1891, se o presidente renunciasse, deveriam ser convocadas eleições. Mas quem é que disse que Floriano Peixoto deu ousadia? Ó, fez vista grossa, minha gente. Então, a Marinha ameaça de novo, com a segunda revolta armada. Os generais, comandados por Custódio de Melo, meu parente, eu tenho Melo, e Saldanha, promovem uma carta no qual eles ameaçam: se o presidente não convocar as eleições, automaticamente, BUM! No Rio de Janeiro. Só que Floriano Peixoto não cedeu à chantagem. Juntou o exército, foi lá e controlou a situação. Aí, uns deles vão sair do Rio de Janeiro e vão para o sul. Lá no sul, nós vamos ter outra revolta, chamada Revolta Federalista. Por quê? Porque no sul, eles estavam insatisfeitos com o sistema presidencialista. Eles queriam a volta, gente, do movimento parlamentar. Eles queriam o parlamentarismo, ou seja, a não centralização do poder na mão do presidente. A Revolução Federalista vai durar até o governo de Prudente de Moraes. Eles tinham um apelido. Os federalistas eram chamados de maragatos e os que eram a favor da república eram chamados de pica-pau. Mas, por Prudente de Moraes controlar tudo com punhos de ferro, ele teve apelido, minha gente. Foi chamado então de Marechal de Ferro. E em 1894 ele encerra o seu mandato. Como o próximo presidente não é o militar, por aqui acaba a nossa República da Espada. Meus amores, até a próxima, quando eu voltar com as repúblicas oligárquicas, que vem o café com leite, minha gente.